está conosco hoje o vice-presidente da Unimil, Cabo Braga. Boa noite para o senhor. Boa noite, Thiago. Boa noite, Major. Uma boa noite especial para minha esposa e minhas filhas, que hoje estão me acompanhando aqui. Estão nos acompanhando, né? Boa noite para todos que estão nos assistindo. E um fraterno abraço a todos. É isso aí. E já que nós estamos falando do senhor, nós temos que retratar o trabalho da Unimil. A Unimil que fica ali na rua 115, no setor sul, em frente ao CAL, com telefone 34320808, 34320909. E na semana passada, Cabo Braga, o senhor infelizmente não pôde comparecer ao nosso programa, bem como não pôde comparecer a todos os outros situações que às vezes você poderia estar fazendo, pois estava preso. Nós podemos falar, infelizmente nós tratamos desse assunto na semana passada, mas eu acho que é interessante a gente repercutir um pouco mais sobre isso, até para a gente esclarecer os fatos, mostrar por que você estava preso na semana passada. Pois bem, Thiago, em pleno século XXI, a gente vê aí a todo instante, a todo momento na grande mídia, nos meios de comunicação, a dificuldade que o Estado tem em manter o facínora, o bandido, o ladrão, o assassino, as pessoas que realmente oferecem risco e periculosidade à sociedade. Todavia, um servidor público que tem como ofício salvaguardar bens e vidas, por um erro, eu acredito, eu julgo assim, por um lapso, ele ainda pode ser encarcerado exclusivamente por buscar direitos. Legal e ilegal, nós não estamos aqui num local adequado para discutir a legalidade do ato, até porque existe uma lei que ampara a conduta. Então, dessa feita, vamos tentar crer que a prisão foi legal. Bom, eu acho que é interessante, às vezes, até porque tem algumas pessoas que ainda me procuram para saber. Temos companheiros que começaram a se inteirar dessa nossa luta mais recentemente, devido à repercussão que o caso teve. Eu vou tentar fazer um rápido apanhado aí do que houve. No dia 27 de setembro do ano passado, eu e mais outros valorosos companheiros estivemos em uma reunião que foi patrocinada pela COETRAI, Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo, a seção Goiás. Nessa reunião, dentre outros assuntos, a principal pauta de debate era uma nota técnica de autoria de um dos integrantes dessa comissão, que é composta por Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, tantos outros órgãos que têm papel de fiscalização, papel de polícia na relação de trabalho. Pois bem, um desses integrantes havia emitido uma nota técnica que o teor da nota é disponível, não corre em segredo de justiça. Existe um mandado de injunção que é para que o Estado de Goiás regulamente a nossa jornada de trabalho, que hoje ela não tem limitação. O Estado ele pode dispor da forma que bem entender da Força de Trabalho do seu militar. Isso tanto vale para a Polícia Militar quanto para o Corpo de Bombeiros. E essa nota técnica ela serviria de subsídios para esse mandado de injunção, que visa regulamentar a escala de trabalho. Pois bem, a nota técnica diz em bom português que o atual regime de trabalho do Bombeiro Militar do Estado de Goiás se assemelha ao regime de escravidão. E essa nota ela seria votada nessa data, no dia 27 de setembro de 2014, para saber se ela deixaria de ser uma nota técnica de um dos integrantes para ser a nota técnica da comissão. E assim ocorreu. E nós lá, inicialmente nós estávamos lá tão somente para acompanhar, porque era matéria de nosso interesse, nós estávamos lá tão somente para acompanhar essa votação. Entretanto, foi dada a palavra a cada um dos que lá estavam e nós manifestamos o nosso ponto de vista de quem é o operador da segurança pública, de quem vivencia isso no dia a dia, de quem já há quase 15 anos passa por essa escala. E parece que a gente desagradou os que lá estavam, que estavam lá com o intuito único de representar o comando da corporação,
desde o princípio, desde o primeiro segundo que eu estava na reunião, eu fiz questão de dizer que, olha, eu não estou aqui representando o bombeiro, eu não... Só para te interromper, aquele vídeo que nós passamos aqui, é daquela reunião? Olha, Thiago, ou é semelhante a ela? Nós já passamos um Justo, vídeo aqui. Aquilo lá foi uma pequena parcela da reunião. A reunião ela durou quase 2 horas, os debates duraram quase 2 horas, então ali tinha um pedacinho, a reunião era aquela reunião lá. Então o que ocorre? Nós deixamos claro, desde o primeiro instante, que não estávamos lá representando a instituição, até porque não temos competência, nenhum de nós aqui tem competência. Quem representa a instituição muito bem é o comando do Corpo de Bombeiros. Na reunião lá, eu disse que estava lá representando a mim mesmo, assim como fiz quando vim aqui. Eu fui convidado logo na sequência, não fazia parte da diretoria executiva da Unimil até então, e fui convidado por então presidente Macedo para vir aqui fazer uma prestação de conta para os companheiros que não puderam estar presentes. E o engraçado é que, dentre as inúmeras acusações que pesam sobre os meus ombros e que eu cumpri essa prisão que você acaba de noticiar, uma das acusações é que o responsável pelo procedimento notou que eu estava lá com o intuito, eu tinha a intenção de representar a instituição, mesmo eu dizendo claramente, eu tenho isso em áudio e vídeo, muito bem gravado, muito bem registrado, mesmo eu afirmando que estava lá representando a mim mesmo. No dia que eu estive aqui no programa, da mesma sorte, me acusaram da mesma coisa, que eu estava aqui tentando representar a instituição. Pois bem, senhores, eu digo aos senhores que eu não estava aqui com o intuito de representar a corporação, nunca tive essa pretensão e nunca vou ter, até porque eu não posso ocupar essa cadeira de representante da corporação. Eu estava naquela reunião e na data que eu estive aqui logo na sequência, representando os meus próprios interesses. Só que o mundo é engraçado. Hoje eu estou aqui representando os interesses de todos os companheiros, como vice-presidente dessa instituição, dessa associação. Então, eu gostaria de pedir, pelo amor de Deus, aqueles que têm a obrigação de zelar pela hierarquia e a disciplina dentro da instituição, que tenham mais cuidado, que zelem antes de zelar pela hierarquia e pela disciplina, que zelem pelo bom nome do Corpo de Bombeiros. Não joga o nome do bombeiro na lata de lixo igual fizeram agora, não. Não usa o regulamento pautado no próprio umbigo, não. Tem um pouco mais de decência. Zela do nome dessa instituição, porque ela não pertence aos senhores. Ela pertence à sociedade do Estado de Goiás. Não é minha, não é de vocês. Nós só emprestamos a nossa força de trabalho para fazer o nome da instituição. Então, os senhores, por gentileza, tenham mais respeito com a instituição. Não, esse regulamento, ele existe, é uma porcaria de regulamento, mas ele foi feito para penalizar menino de 17, 18, 19 anos, que não teve, que ainda está em formação o seu caráter, e não para penalizar pai de família. Quando vocês encarceraram um homem porque foi correr atrás de uma condição melhor de vida, de trabalho, os senhores não encarceraram a mim, não. Os senhores encarceraram um pouquinho mais de 50% do Corpo de Bombeiros, que é quem concorre a essa escala de trabalho, e que tem o mesmo anseio que eu tenho. Os senhores encarceraram a minha esposa, as minhas filhas, a minha mãe, ao meu pai, a sociedade, ao meu vizinho que vem me perguntar, mas você estava preso? Os senhores têm vergonha na cara. Os senhores têm vergonha na cara. Os senhores, quando for usar o regulamento, pelo menos tenham a decência de saber como é que eu vou explicar isso para a sociedade. Como é que eu vou explicar isso para a sociedade? Como é que eu explico que eu estou encarcerando um camarada que estava correndo atrás de direito? Como é que eu explico que eu estou encarcerando um camarada que está correndo atrás de uma melhor condição de vida? Então, para encerrar, Thiago, eu gostaria encarecidamente de pedir àqueles que têm a obrigação de zelar pelo bom nome, assim como eu tenho, mas aqueles que têm uma obrigação institucional de zelar pelo bom nome da corporação, que tenham mais cuidado, mais zelo, mais apreço ao bom nome do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Porque o que os senhores fizeram ali repercutiu, graças a Deus, e repercutiu longe. Repercutiu longe. E isso é uma falta de respeito, não comigo, mas com todos os outros companheiros que vestem a mesma farda que eu visto, que emprestam sua força de trabalho para fazer o bom nome da instituição. Foi uma falta de respeito com a sociedade do Estado de Goiás. Foi a falta de respeito com o bom nome do Corpo de Bombeiros. E o que você falou, era minha fala aqui, que às vezes... Me perdoe. Não, mas é isso mesmo, é pra gente debater. Há males que vêm para bem. Infelizmente foi com você, mas você escancarou para a sociedade goiana e para o Brasil a situação que é aqui dos militares do Estado de Goiás, em especial nesse caso os bombeiros. Foi escancarado, a mídia mostrou
de forma negativa o fato que realmente é negativo e que às vezes a gente torce para que esse caso que aconteceu com você, infelizmente, não aconteça nunca mais, pois a reprovação foi em 100%. Deixa eu até fazer um adendo aqui, Thiago. É o seguinte, eu queria fazer uma complementação, a gente acaba esquecendo, mas teve um outro ente que foi aviltado, que foi desrespeitado. Essa associação aqui, senhores. Essa associação. Em que pese a época que eu estive lá na reunião, eu não fazia parte do conselho diretivo, do conselho de execução da Unimil, quem foi preso foi o vice-presidente da Unimil. Os senhores aprendam a respeitar a associação. Inclusive, teve um companheiro aí que, minha associação é legítima. O senhor, companheiro, eu vou lhe prestar um respeito porque o senhor não é digno. O senhor tenha mais respeito com a associação, com a instituição. A língua é o chicote do rabo. Então o senhor, por gentileza, tenha mais respeito com a associação. Se não é legítimo para o senhor, o problema é seu. Assim como aquelas que o senhor citou, eu acho que não representa ninguém a não ser o interesse de um ou dois. Então o senhor tem mais respeito, por gentileza. E a Unimil, lembrando que é uma entidade com mais de 5 mil filiados militares aqui no estado de Goiás, então realmente mostra sua credibilidade, legitimidade, legalidade em defender a todas essas carreiras.